Você deve ter visto as declarações do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, de que ele nunca viu ataques tão brutais quanto o de Israel ao Hamas. Segundo o Lula, é brutal e equiparou Israel a um grupo terrorista, ou seja, falou que é tão terrorista quanto o Hamas. Isso aí caiu muito mal na boca de Lula, pegou muito mal para o Brasil essa fala do Lula. Só que a gente precisa entender que essa ligação do Lula a grupos palestinos é muito anterior ao que a gente vê agora. E aí, uma divulgação de uma nota da França que saiu há 2 dias atrás, em específico na sexta-feira, mostra que a história não é bem assim como o Lula mostra, como ele diz. E, na verdade, Lula já está muito mais vinculado e muito mais aliado a isso do que você possa imaginar. Essa matéria que foi divulgada no The Epoch Times aqui diz o seguinte: a justiça francesa emite um mandado de prisão contra Bashar al-Assad por uso de armas químicas. A justiça da França emitiu mandatos de detenção contra o presidente da Síria, Bashar al-Assad, e seu irmão, Maher, e 2 generais sírios pelo suposto uso de armas químicas contra civis em agosto de 2013 na cidade de Douma, onde morreram mais de 1.000 pessoas. Segundo as declarações aqui, essa guerra que aconteceu na Síria, em específico na cidade de Douma, teve uma retaliação do presidente Bashar al-Assad, muito aliado do governo Lula. E ele encaminhou armas de cloro, ou seja, bombas de cloro contra essas pessoas. E essas bombas tiravam a possibilidade da pessoa respirar. Ou seja, essas pessoas que são denunciadas aqui pela França, que expediu esse mandato de detenção, de prisão do Bashar al-Assad, ele alega e tem provas de várias ONGs e várias entidades internacionais de que o povo morreu asfixiado, como se fosse um verdadeiro campo de gás. Semelhante àquilo que aconteceu na Alemanha com os judeus. Mas aí, você acha que isso foi rechaçado por Lula? Você acha que Bashar al-Assad teve alguma nota, algum repúdio, igual o Lula está fazendo a Israel? Nananina, não. Olha só essa matéria do Diário de Poder de 2017. Quando virou presidente, Lula bajulou os tiranos Assad, Gaddafi e Mubarak. O petista condecorou o ditador que virou o maior vilão mundial, que é o Bashar al-Assad. O ex-presidente Lula homenageou em 2010 o ditador sírio Bashar al-Assad com um grande colar da Ordem do Cruzeiro do Sul, a mais alta condecoração brasileira, em julho de 2010, durante a visita do sírio a Brasília, em retribuição a uma visita que ele fez ao brasileiro em 2003. Antes da condecoração de Assad em Brasília, Lula fez questão de visitar o ditador em Damasco, logo após tomar posse na presidência da República, quando estabeleceu uma política externa míope, determinada pelo Aspone de Assuntos Internacionais, Marco Aurélio Top Garcia, fazendo um presidente brasileiro visitar e bajular ditadores repudiados em todo o mundo. Lula também visitou o tirano Muammar Gaddafi, a quem chamou de meu amigo, meu irmão e meu líder, e o ditador egípcio Hosni Mubarak. Quase todos seriam derrubados em levantes populares, com exceção do Bashar al-Assad, que o seu pai governou a Síria por 30 anos e agora ele governa. E aí, só para constar, a título de informação, em 2017, um deputado, Sóstene, ele entrou com um pedido para caçar a condecoração concedida a Lula ao ditador sírio Bashar al-Assad. A honraria foi concedida ao ditador em 2010, durante o segundo mandato de Lula, mas o deputado federal Rodrigo Valadares, que é do União de Sergipe, ele fez o pedido aqui para que fosse retirado esse relatório, né? Esse, essa condecoração aqui do ditador. Na verdade, o projeto é do Sóstenes e o relatório é do Rodrigo Valadares, tá?
o Rodrigo Valadares do União, o Sóstenes, hoje do PL do Rio de Janeiro, entrou para o PL em 2018, ou seja, desde lá já se tinha discussão. Mas aí o que eu quero que você entenda é, esse discurso de Lula contra Israel é de hoje? Não. Olha essa matéria que foi divulgada aqui em 2003, ainda pela BBC Brasil. O discurso realizado na quarta-feira pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Damasco, na Síria, ao lado do ditador Bashar al-Assad, não foi bem recebido por Israel. O Ministério das Relações Exteriores israelense reagiu com cautela, mas o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Gazit, e analistas políticos locais criticaram as palavras do líder brasileiro. Lula afirmou em encontro com o presidente sírio, Bashar al-Assad, que apoia a criação de um Estado palestino e que a continuada ocupação de territórios palestinos, a manutenção e a expansão de assentamentos são inaceitáveis. O presidente também informou que o Brasil está voltando nas Nações Unidas em favor de uma resolução que exige a devolução à Síria das colinas de Golã, ou seja, é um trecho de terras lá que a Síria vem lutando e brigando há muito tempo para recuperar essas chamadas colinas de Golã. E aí, lógico que Lula foi muito criticado, mas isso aqui serve para mostrar para vocês que não é de hoje. Essa história do Lula ter ojeriza, ranço, raiva de Israel, dos imperialistas, não é de hoje. É coisa antiga que atinge o atual presidente aí. E aí, uma matéria aqui da época também diz o seguinte: Al-Assad, agora sem palavras amigas de Lula. Em 2013, o ex-presidente Lula duvidou que Damasco usara armas químicas contra a população. Agora, diante da suspeita parecida, nenhuma palavra de Lula. Ou seja, em 2013 já foi feita essa denúncia do uso das armas químicas. E só agora, em 2018, a França emite esse mandado de prisão contra o Bashar al-Assad, mostrando que Lula se omite sempre sobre desses ataques químicos, não falou nada, não se preocupou em retirar essa medalha, e quando o assunto é algum ditador, seja ditador venezuelano, seja ditador de Nicarágua, seja ditador de Cuba, ou algum ditador do Oriente Médio. Hoje, um dos amigos do Lula ainda é o Bashar al-Assad, e Lula nenhuma nota, nenhum repúdio, nada. Então, se ele é omisso com os ditadores, é melhor ser omisso com tudo que se diz a política externa em relação de guerra. Lula já mostrou muito bem que quando ele abre a boca para falar de guerra, ele abre a boca para defender sempre o lado errado da história. Então, o que eu quis trazer para vocês e transpassar para vocês é que não é de hoje. Essa história de Lula, ditadores e antissemitismo, anti-Israel, é de muito tempo, não é de agora, tá bom? Vamos lá, outra matéria que eu preciso trazer para vocês também da Epoch Times aqui é o índice de atividade econômica do Brasil recua e registra menor nível desde janeiro. O que eu quero dizer para vocês? A atividade econômica no Brasil, comércio, prestação de serviço caiu 0,06% em setembro em comparação com o mês anterior e atingiu seu nível mais baixo desde janeiro, informou o Banco Central nesta sexta-feira. Só que isso aqui é uma tendência nebulosa, é uma tendência macabra. Por quê? É o seguinte, eu que sou da área de economia, garanto para vocês uma coisa, a economia nunca é pico reto ou de uma vez. Você não podia imaginar que saía saía Bolsonaro em dezembro, entrava Lula em janeiro, a economia ia cair ou subir de acordo com o que Lula entrou. A economia ela vai numa escala perpendicular para frente, ou seja, se o governo Bolsonaro vem com a economia boa, a tendência é que ela se projete ali com reflexo de 1 até 2 anos à frente. Da mesma forma, se Bolsonaro viesse com uma economia horrível, para recuperar, às vezes é até mais demorado. Às vezes um presidente leva 2, 4, 6 anos para recuperar o desastre econômico. Ou seja, é ali para frente. Não dá para você dizer, olha, eu vou sair da economia hoje péssima e amanhã mudou o presidente, ela melhora. Não é assim que funciona, ela tem um tempo. E aí, o governo Lula ainda vinha sentindo alguns impactos da política econômica feita pelo Guedes, que vinha apresentando uma alta, um índice aí maior
na atividade econômica brasileira. O mercado ainda tinha algum aquecimento, estava bem, em 2022 estava bem, apresentava um crescimento. Só que agora o que a gente percebe é que esse pico de subida do mercado está começando a descer, coisa que a gente vem denunciando há muito tempo. E aí a chance agora da queda é muito maior. Então a gente sabe que a gente tem risco de inflação, risco de desaceleração do mercado, risco de desemprego. Isso aí preocupa e preocupa muito. Então é bom a gente ficar bem antenado. Outra matéria que a gente está tratando sempre aqui com vocês é dessa queimada, né? Do assunto meio ambiente, porque a imprensa só falava disso enquanto era Bolsonaro. Agora pouco pesquisado, é pouco dito na imprensa. Mas vamos lá. Fumaça das queimadas no Pantanal já estão avançando para São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Nos primeiros dias desse mês, estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul somam quase 4.000 focos de incêndio. O calor escaldante está ajudando, é lógico, mas assim, e a gente sabe que isso aqui pode afetar, inclusive, na nossa economia, sabe? Uma coisa está bem grave. A fumaça provocada pelos incêndios que atingem o Pantanal, tanto no Mato Grosso quanto no Mato Grosso do Sul, avançou para os outros estados brasileiros na tarde dessa sexta-feira. E a situação está bem mais complexa. Imagens de satélite do Instituto Nacional de Pesquisas, o INPE, mostram que a fumaça das queimadas de ambos os estados se deslocam para o Noroeste Paulista, Paraná e Santa Catarina, bem como para o Paraguai. E isso é uma verdadeira, sabe, um verdadeiro escárnio, né? Uma vergonha para com o povo brasileiro, principalmente depois do alarde que vocês viram, todo o auê que vocês viram contra a gestão Guedes, a gestão Bolsonaro. Agora você começa a perceber que a imprensa é bem seletiva. Quero tratar de uma outra pauta aqui com vocês, muito importante também, que foi discutida na revista Oeste, e eu achei muito interessante. O gasto de cartão corporativo foi recorde, tá? Então, assim, fez um auê com o assunto cartão corporativo em relação à gestão Bolsonaro. Você deve ter visto falar mais do que nunca em cartão corporativo durante a gestão Bolsonaro, que gastou aí cerca de 5 milhões, o que é um valor alto. Lula já bateu só no primeiro ano, tá? E ainda não encerrou o ano, 15, ou seja, 3 vezes mais. E a petistaiada e a petezada, nada. Que isso, Lula trabalha demais, é por causa disso. Mas olha só essa denúncia aqui que a revista Oeste traz. Há 45 dias de encerrar o primeiro ano do terceiro mandato, o numeroso Ministério de Lula não consegue agendar despachos privados com o presidente. Apenas 5 foram mais recebidos nos 320 dias de governo. Flávio Dino com 11 reuniões, Rui Costa com 12, Haddad com 15, Alexandre Padilha com 15 e Mauro Vieira com 16. Nesse caso, os números do chanceler foram turbinados pelo conflito em Gaza. Com mais de 2 meses no cargo, Silvio Costa Filho, dos Portos e Aeroportos, está invicto. Nunca despachou com Lula. Márcio França também não viu o chefe desde que foi rebaixado para comandar a pasta de micro e pequena empresa. Aniele Franco, da Igualdade Racial, e outros 5, depois de muito esforço, conseguiram ver Lula, mas só uma vez. Com a onda de calor, a seca no norte, o Pantanal em chamas, inundações no sul, Lula também não viu necessidade de receber Marina Silva, do Meio Ambiente. Eles se reuniram só 2 vezes em 2022. Silvio Navarro, quero te ouvir. Considerando então que Lula ficou quase 2 meses inteiros fora do Brasil nesse ano, 38 ministérios e muita gente não teve a oportunidade de sentar para conversar com Lula até agora. E esse é o primeiro motivo, né, Paula? Porque ele viaja. Ele e a Janja rodaram o mundo com o dinheiro do pagador de impostos em algumas agendas absolutamente inócuas, não trouxeram nada ao Brasil, não produziram nenhum efeito, pelo contrário, produziram alguns vexames diplomáticos com discursos do presidente, ou com o deslumbre da primeira-dama, com o Instagram dela, que ela faz questão de alimentar com fotos com o Papa, no Japão, na China, nos Estados Unidos, com o presidente dos Estados Unidos se metendo, vamos falar a verdade, em fotos que ela sequer deveria estar presente, né? Deveria ter um outro tipo de comportamento. Então, é uma agenda de viagens, passou o ano
por aí no exterior, só interrompida por conta dessa cirurgia. Ele vai retomar agora. Já em novembro, ele volta a viajar para o exterior. Disse que no ano que vem, por causa das eleições municipais, evidentemente, tentará pisar em alguns lugares estratégicos do nosso território por conta exatamente do calendário eleitoral. Mas creio que não terá a mesma receptividade de outrora, porque é um presidente sem público, um presidente que não arrasta multidões, ao contrário do ex-presidente, que por onde passa, desde uma padaria, uma simples padaria no interior de Goiás, até São Paulo, Rio Grande do Sul, no norte e no nordeste, arrasta multidões. Vamos aguardar o que ele vai fazer para fora do Palácio do Planalto. Dentro do Palácio do Planalto faz muito pouco. É um governo sem agenda, um governo... Flávio Dino, por exemplo, foi um dos ministros que mais se reuniu com ele, mas até agora nós não temos um plano de combate ao crime organizado no Brasil em curso. Nós não temos um plano para a segurança pública. Pelo contrário, o ministro está às voltas com um escândalo porque o Ministério abriu as portas para alguém ligado ao crime organizado. Fernando Haddad segue ali no seu na busca por receita, né? E o único caminho, por enquanto, tem sido pensar em tributos, pensar em taxar. O pagador de impostos será mais onerado, vai tirar do bolso de quem já paga muito imposto. O chanceler, por causa de uma guerra em Israel, e as declarações do presidente foram verdadeiras barbaridades. Nós comentamos aqui ao longo da semana, criou entraves diplomáticos e conseguiu, inclusive, criar um problema interno, porque se algo, e a gente torce para que nada aconteça em relação aos israelenses, ao povo judeu que mora aqui no Brasil, esse governo deve ser responsabilizado, assim como o PT, o PCO e quem mais passa pano, vamos ao jargão popular, para o Hamas, para terroristas. Então, é um governo que não tem nada, não tem dinheiro, não consegue avançar grandes agendas no Congresso Nacional, porque não tem uma base solidificada, é algo que ele negocia votos no varejo em algumas bancadas, e tem ministros que simplesmente estão lá porque ele entrega o ministério, mas de volta não vem nem os votos e muito menos uma cartilha de bons projetos. Para tentar fazer algum tipo de arranjo político. Esse ano já deu errado. Um grande fracasso esse governo desse ano. E eu acho que muito coerente as falas aqui do Silvio Navarro. E assim, tô interessado em ver as eleições do ano que vem. Eu queria que você estivesse acompanhando aqui com a gente para ver como vai ser a receptividade do Lula mesmo nesses comícios, nesses municípios e até pelos próprios prefeitos que estão por aqui com o Lula, porque o fundo de prestação dos municípios não foi repassado. Eu acredito que as eleições de 2024 vão guardar muitas surpresas. Você vai estar acompanhando aqui comigo, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.